Gabriele. Dizer que fico muito feliz de estar participando aqui de uma discussão sobre economia criativa. A Secretaria de Cultura entende que esse é um campo novo, portanto é um campo que naturalmente é um campo cheio de ambiguidades ainda, de incertezas. Mas é talvez isso que seja aquela característica daqueles campos que são novos, na verdade. Campos onde ainda a academia, como a Edivaldo estava falando, ainda não consolidou o conhecimento, profissionalmente não foi consolidada ainda uma atividade efetiva nessa área, mas é um campo de fronteira. É um campo de fronteira porque nós, no caso específico da relação entre economia e cultura, inicialmente essas duas áreas pareciam áreas distantes, inclusive em determinados momentos não se supunha nenhuma conexão entre uma coisa e outra, e depois nós tivemos todo o desenvolvimento dos grandes meios, aquilo que a gente chama de comunicação, que a rigor a gente deveria chamar de outra maneira, que são meios de produção e distribuição de bens culturais, isso são bens de comunicação, eles distribuem, transmitem bens culturais, produtos culturais e produzem. E nós tivemos então o surgimento na história da humanidade desse conjunto de aparelhos de produção cultural. Isso criou uma conexão muito forte entre economia e cultura, certo? E aí tem todo o desenvolvimento da mídia, da relação entre economia e cultura a partir dessa perspectiva das indústrias culturais, né? No primeiro momento com a concepção bem crítica da indústria cultural, adorniana, que eu sempre acho muito interessante, mas depois com a noção de indústrias culturais no plural, e isso se tornando um dado cada vez econômico e cultural cada vez mais importante, seja no mundo, seja no Brasil. Então isso muda muito a relação entre economia e cultura no século XX, isso muda muito a cultura do século XX, e isso passa a ter um papel fundamental na economia mais contemporânea. Mas isso não criou todas as relações entre economia e cultura, não estão dadas somente nesse momento. Eu podia fazer um grande momento de economia da cultura com base na mídia e coisas assim. Nós temos um outro momento mais contemporâneo, que é exatamente essa conexão entre cultura e economia está se dando através daquilo que a gente tem chamado de economia criativa. O que diferencia, por exemplo, a economia criativa da economia da cultura, ou da mídia, dessa conexão entre cultura e educação, cultura e economia, que se deu através dos grandes meios de comunicação, que é o primeiro grande articulador dessas duas áreas. O que diferencia é que nós não estamos falando agora apenas de indústria da cultura. É claro que as indústrias culturais elas fazem parte da economia criativa, mas a economia criativa vai muito mais além disso, né? Na verdade, a economia criativa, eu diria o seguinte, é como se em determinado momento esses dois campos que antes, a produção de bens simbólicos e a produção de bens materiais, que eram dois campos relativamente, que havia um certo conforto de entendê-los como campos não exatamente semelhantes, apesar de próximos, e agora nós temos cada vez mais uma articulação desses dois campos, e cada vez mais a própria produção de bens materiais ser também governada por determinados elementos, que são elementos claramente do campo simbólico, a começar pela própria criatividade. Então, nós temos hoje uma economia, mesmo a economia de bens materiais, né, marcadamente influenciada por esse conjunto dessa dimensão simbólica. Então, os exemplos são vários, né, basta dizer, por exemplo, a produção de automóvel, hoje o valor do automóvel é em boa medida determinado não pela sua estrutura mecânica, pela sua capacidade de transportar pessoas de um lugar para o outro, que é isso originalmente que é um automóvel, né? Mas o valor não é dado apenas pelo dado mecânico, tecnológico, é dado em boa medida por toda uma dimensão simbólica que está em torno desse automóvel. Por exemplo,
design desse automóvel, a marca desse automóvel, uma série de componentes. Não é por acaso que os automóveis se modificam a cada ano. A cada ano eles são automóveis do ano 2000, 2001, 2002. A mudança ali não há nenhuma grande mudança significativa em termos mecânicos, em termos da tecnologia. As mudanças são dadas em termos de um design, de uma série de outros componentes, que são componentes claramente simbólicos. Então, na verdade, essa conexão cada vez mais íntima entre o campo simbólico e a produção material, e a produção simbólica penetrando fortemente na produção material, eu acho que é isso que realmente significa, isso que caracteriza isso que nós poderíamos chamar de uma economia criativa. Eu sei que o termo economia criativa é um termo ambíguo que permite várias e várias interpretações, tem várias definições, e eu gosto muito de pensar nessa perspectiva, de que aquilo que era antigamente produção de bens materiais e produção de bens simbólicos, muito diferenciadas, elas passam a ter uma contaminação de uma coisa e outra, e na produção em geral você tem uma dimensão simbólica que é cada vez mais importante. Essa dimensão está conectada com a questão da criatividade, e esses bens são bens onde esse dado de criatividade importa muito, essa dimensão importa muito. É óbvio que isso é uma coisa nova, quer dizer, uma coisa recente, como toda a discussão da economia criativa é uma coisa recente, e portanto padece, e eu acho que é absolutamente natural, esses campos inauguradores sempre estão assim, padece de toda essa ambiguidade, de toda essa imprecisão, Mas é melhor que a gente esteja atento para isso, esteja sintonizado com isso, correndo todos os riscos, do que simplesmente a gente dizer, não, isso não tem ainda a precisão necessária, isso não tem ainda o rigor necessário, e deixar passar, na verdade, essa coisa nova que está marcando e que tem significado e que importa muito, e muitas pessoas dizem que a economia desse século será cada vez mais uma economia marcada exatamente por essas dimensões.